Olá, pessoal! Agora eu vou apresentar para vocês os resultados da minha pesquisa, que foi desenvolvida entre os anos de 2019 e 2020 e teve como título do plano de atividades Experiência compartida no curta-metragem Mulheres Proibidas de Amar, a fotografia como instrumento de ressignificação dos romances Lucila, de José de Alencar, e A Dama das Camélias, de Alexandre Dumas Filho. Essa pesquisa foi desenvolvida por mim, Helena Beatriz, e teve como orientadora a professora doutora Edivânia Maria da Silva. Bom, introduzindo vocês à minha pesquisa, o seu principal objetivo era dar visibilidade às prostitutas. E nesse processo de literatura e descoberta sobre a temática, eu pude perceber que autores mundialmente conhecidos como Alexandre Dumas Filho e José de Alencar já tratavam dessa temática desde o século XIX. O corpo dessa pesquisa e o porquê dessas escolhas partiu da ligação intrínseca com o primeiro objetivo, ou seja, a visibilidade das prostitutas. Era com o ideal de dar luz sobre essa discussão das mulheres e fazer com que elas fossem protagonistas de suas próprias histórias, e não somente vistas socialmente como mulheres que são amantes pagas. Bom, a minha pesquisa contou com os 4 objetivos presentes na tela, que eram decompor o curta-metragem em unidades fotográficas, apontar confluências e ou divergências entre a imagem técnica, especificamente a fotografia do curta-metragem e os textos literários, interpretar a subjetividade de outra mídia e observar como um instante fotográfico pode ser revelador diante do papel da mulher na sociedade. De antemão, eu aviso a vocês que todos esses objetivos foram cumpridos, e a partir de agora, nessa apresentação, vamos perceber os impactos que eles trouxeram para a minha pesquisa. No tópico da revisão de literatura, eu escolhi trazer para vocês a presença da fotografia, que é o eixo principal da minha pesquisa. Nesse processo teórico-metodológico, descobri 2 autores muito importantes, que são Canabarro e Roland Barthes. A primeira citação que eu escolhi para trazer para vocês diz que, no conjunto de imagens que traduzem o mundo, ela pode servir como uma alternativa a mais de leitura da realidade. Ela, a qual o autor se refere, é a fotografia. A segunda citação diz que o que a fotografia reproduz ao infinito só ocorreu uma vez. Ela repete mecanicamente o que nunca mais poderá repetir-se existencialmente. E é justamente a partir da perspectiva desses 2 autores que eu escolhi me embasar e dar continuidade, levando a fotografia como uma alternativa a mais de leitura da realidade e também capaz de repetir mecanicamente o que nunca mais poderá repetir-se existencialmente. Bom, na metodologia, para dar continuidade a esse ideal das fotografias, eu escolhi trazer para vocês a breve análise de fotografias. Essa foi uma das ações que eu desenvolvi ao longo de um ano de pesquisa. Eu precisava entender, inicialmente, quais eram os contextos da prostituição no audiovisual, e a partir disso pude perceber diferentes situações socioculturais. A primeira, representada no filme O Céu de Sueli, com direção de Karine Noailles e feito em 2006, e a segunda, o filme Jovem e Bela, com direção de Françoise Ozon, de 2013. À esquerda, nós podemos ver Sueli, que é uma jovem que se prostitui no interior do Nordeste. Isso porque ela foi abandonada pelo seu companheiro e, precisando criar o seu filho, ela recorre à prostituição. A trajetória dela no filme é em relação a como ela se prostitui, o contexto, que é um pouco diferente do que é comum de se entender, e também como a sua família lida com a sua escolha. Já à direita, a jovem Isabelle se prostitui por independência financeira e liberdade, mesmo que ela não tivesse a dita necessidade, entre aspas, que a sociedade procura entender para a prostituição. Partindo desse ideal que eu tinha construído de diversas situações de prostituição representadas no audiovisual, eu passei a analisar as fotografias retiradas do curta-metragem Mulheres Proibidas de Amar, que foi realizado pelos alunos do curso técnico integrado em saneamento ambiental do IFPE Campus Recife. Nessas imagens estão representadas as 3 personagens do curta-metragem, Rejane, Sandra e Carminha. Como um dos objetivos diziam, eu precisei comparar as obras oitocentistas com a obra contemporânea, que é o documentário. A primeira comparação que eu gostaria de elucidar é a questão do romance urbano. Os romances escritos no século XIX
retratam duas cidades muito importantes. Em Lucíola se retrata o Rio de Janeiro, que era a corte da época, e em A Dama das Camélias se retrata Paris. Aqui no documentário, como vocês podem perceber, está representada a cidade do Recife, e alguns aspectos que compõem essa identidade é a presença do ônibus, da praça e dos pedestres. Outra comparação que é possível tecer é justamente a questão da vaidade. Assim como os personagens dos romances são muito vaidosas e expressam essas marcas ao longo da narrativa, no curta-metragem nós também podemos perceber esses aspectos, a partir de símbolos como o salto alto, o batom, a estampa, a bolsa. Bom, dentre os resultados, eu escolhi trazer para vocês discussões também embasadas na fotografia, para poder dar continuidade. Essa breve análise das tatuagens foi retirada também de fotografias do documentário Mulheres Proibidas de Amar. Eu me amparei em Cardoso, de 2016, o qual alega que toda tatuagem tem um significado. E é partindo justamente disso que eu busquei analisar as tatuagens da personagem Rejane. No seu antebraço, Rejane tem o símbolo da banda inglesa The Rolling Stones, que foi feito pelo designer John Pash no ano de 1980. Além de representar a banda, como óbvio, o objetivo desse símbolo era mostrar algo sexy e contestador. Já em seu braço, Rejane tem a tatuagem do personagem da Disney Zé Carioca. Dentre outras questões da sua personalidade, ele é conhecido justamente por dar um jeitinho em todas as coisas e resolver os problemas. Em grau maior ou menor, é possível que Rejane se veja sexy, contestadora e que é capaz de resolver todos os seus problemas. Vamos aqui às conclusões, e tem 3 pontos muito especiais para minha pesquisa, que foram a busca pela visibilidade das profissionais do sexo, a revelação dos aspectos estéticos dos alunos autores e a ressignificação de clássicos da literatura mundial. Como eu falei logo no início, a busca pela visibilidade das profissionais do sexo era algo muito importante e prioritário para esse trabalho. A revelação dos aspectos estéticos dos alunos autores foi percebido a partir de análises, a partir de suas escolhas, em fotografias, na posição da câmera, em colorido ou preto e branco, na questão das imagens, e a ressignificação de clássicos da literatura mundial foi a capacidade de comparar obras oitocentistas com uma obra contemporânea. Esses aqui são alguns autores e obras que foram muito importantes para a minha pesquisa. É evidente que ao longo do processo eu contei com a presença e com o embasamento de vários outros profissionais, escritores, autores e teóricos, mas esses foram os mais importantes, que trouxeram maiores contribuições. Bom, pessoal, essa foi a apresentação dos resultados finais da minha pesquisa. Muito obrigada pela atenção.